de volta com a nossa Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Antes do nosso bate-papo, vamos atualizar para você que nos acompanha nesta manhã a situação do coronavírus, do novo coronavírus em Minas Gerais. O repórter Paulo Azeredo já tem as informações da atualização, da mais recente atualização da Secretaria de Estado de Saúde referente a estes números. Paulo, que dados são esses, hein? Bom, Cília, vamos com os dados aqui então de agora pela manhã da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais. Temos aí 113.718 casos confirmados no nosso estado de Minas Gerais. Estão em acompanhamento cerca de 26.922 e temos já 84.335 recuperados do Covid-19. Infelizmente, já são 2.461 óbitos, repito, dados de agora pela manhã. Cília. Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Aí, atualização para você de caso da situação, então, do novo coronavírus aqui no estado de Minas Gerais. São os dados mais recentes, divulgados agora pela manhã, né, dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Gente, vamos falar sobre carreiras, sobre mercado de trabalho, sobre o nosso currículo. Pois é, será que é possível aproveitar este período em que estamos passando agora, período de pandemia, né? Nós estamos, a boa parte da população, pelo menos, está mais tempo em casa. Será que é possível aperfeiçoar o nosso currículo neste tempo? Como é que nós podemos fazer isso, né? E de que forma? Sobre este assunto eu vou conversar agora aqui no programa com a consultora de carreira Jennifer Moreira. Bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso programa, Jennifer. Bom dia, Síria. Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui compartilhando sobre carreira com vocês. Pois é, Jennifer, eu tenho certeza que você tem dicas ótimas para a gente, porque eu percebo muitas pessoas ansiosas neste período de quarentena, boa parte dessas pessoas Sim. em casa, trabalhando, né? E pensando o que elas podem fazer para aprimorar o currículo, para ter um diferencial a oferecer para o mercado de trabalho. É possível fazer muita coisa mesmo de casa, Jennifer? Sim, é possível. Você disse uma palavra muito importante, Síria, que é o diferencial. As pessoas precisam compreender que esse período de estar em casa, com esse tempo, esses horários disponíveis, precisa se tornar um momento de desenvolvimento e de capacitação. O currículo hoje é a porta de entrada para as empresas e vai continuar sendo. Então, a pessoa ela precisa se capacitar e procurar meios de trazer mais informações para o currículo, para até mesmo para começar a entregar para as empresas e para as oportunidades que têm interesse. Então, é tornar esse diferencial. Você falou muito bem. Pois é, Jennifer, e aí, para ter esse diferencial, o que as pessoas podem fazer para aperfeiçoar esse currículo neste período? Então, eu sempre gosto de falar duas coisas. Primeiro, é começar melhorando o que você já tem. Muitas pessoas têm, às vezes, algumas funções, alguns cursos, alguns conteúdos no currículo, principalmente que eu trabalho muito com jovens universitários. Um exemplo, o Excel. Às vezes tem o conhecimento com o Excel como uma ferramenta. Esse pode ser um momento de você aprimorar esse conhecimento que você já tem. Então, se o seu conhecimento é intermediário, ele pode se tornar avançado. É treinar, praticar. Então, é a primeira base. A segunda base é você adquirir novas qualificações, novos conhecimentos. E aí entram os cursos como uma forma de capacitação. Com o início da pandemia, diversas empresas disponibilizaram cursos gratuitos. A pessoa hoje ela tem mais tempo para se dedicar. Então, ter o que o outro candidato, o que o outro profissional não tem, é uma forma de ter um diferencial. E pensando, né, seria pouco no futuro também, né? As empresas, elas vão fazer novas cobranças para esses candidatos. Então, tudo isso precisa estar conectado tanto no currículo quanto no LinkedIn. Bom, então, e esses cursos todos, você deu um exemplo muito bem aí do Excel, que às vezes a gente, você, independente da sua formação, você precisa às vezes fazer uma planilha ali no Excel e tem uma certa dificuldade, né? Então, Sim. você aprimorando uma coisa que talvez seja simples, mas pode fazer toda a diferença na volta aí para o mercado de trabalho, né? E muitos Exato. desses cursos, se as pessoas buscarem na internet, elas conseguem fazer de casa e de graça, né? Exatamente, exato. Quero usar até um exemplo do LinkedIn. O LinkedIn, quando ele começou, ele disponibilizou a plataforma Learning para que as pessoas pudessem acessar e fazer cursos. Tem vários cursos hoje disponíveis para que as pessoas possam aprimorar. E sabe, Síria, muitas pessoas já falaram, eu não tenho tempo de fazer meu inglês, eu não tenho tempo de aprender o Excel, eu não tenho tempo de saber utilizar essa ferramenta. Agora não tem desculpa mais.
porque nós temos tempo e muitos estão disponíveis. É verdade, vamos aproveitar esse tempo, gente. Tempo, olha, faz toda a diferença na nossa vida Exato. agora. Jennifer, tem uma pergunta da Elaine Souto, da cidade de Matozinhos. Um abraço, viu, Elaine? Obrigada por participar. Ela está perguntando o seguinte: nós devemos priorizar cursos de curta duração neste período de pandemia? É por aí ou não? Ótima pergunta. Vai depender do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo profissional? Qual que é o modelo de empresa que você quer trabalhar? E qual que é o cargo que você quer assumir? Se a gente for pensar em um nível onde um estudante ainda está na primeira graduação, esses cursos mais curtos, cursos de capacitação, pode agregar muito. Se a gente pensa em um profissional que já tem a sua pós, já tem uma especialização, já tem um doutorado, o quanto que um curso curto, um curso desse formato de capacitação vai ajudar. Talvez seria mais interessante essa pessoa tirar uma certificação que está conectado com a área de atuação. Então, depende muito do seu objetivo profissional. Depende do currículo, do que a pessoa quer daqui para frente, então. É isso, né? Cada caso pode ser um caso. Cada caso um caso. Tá certo. Mas não descartar essa opção. Eu vejo muitas pessoas, percebi que muitas pessoas começaram, inclusive, a fazerem cursos neste momento de pós-graduação online, né? O objetivo era esse. Você disse, a pessoa falava sempre que não tinha tempo também para se dedicar a uma pós-graduação e agora de casa ela consegue fazer isso. É uma oportunidade também, né? Sim, sim, é uma oportunidade. O que as pessoas precisam entender é qual que é a diferença daquele profissional que entrou no período de pandemia e como que ele está saindo hoje do período de pandemia, como que ele vai se apresentar para o mercado. Uma das perguntas e um dos questionamentos do mercado de trabalho para um novo candidato é o que ele aprendeu, o que ele fez, como que ele se desenvolveu. E se no seu plano de ação ter uma pós-graduação foi uma oportunidade, vai te ajudar? Sim. Se nesse momento aprender o seu inglês vai te ajudar? Sim. Desde que esteja conectado com o seu objetivo. E muitos começaram dessa forma, se iniciaram a pós-graduação, porque agora tem mais tempo para se dedicar, tem mais tempo para aprender. O que precisa estar claro para todos os candidatos é o que ele precisa fazer para o seu objetivo e o que o mercado de trabalho vai cobrar desse profissional, nesse novo modelo de atuação, uma vez que a gente entende que muitas empresas já estão trabalhando nesse formato online. Então, a gente pensa até numa coisa mais simples, que antes poderia ser o Excel, poderia ser uma videoconferência, a pessoa não tinha habilidade, mas hoje já é um requisito para o mercado de trabalho, ela já vai ter essa atuação. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença, né, para o mercado de Toda a trabalho. Jennifer, o Pedro Soares de Joatuba, um abraço para você, Pedro. Tem outras perguntas nesse sentido aqui também, Vamos lá. que é sobre o LinkedIn. Você começou a falar. As pessoas querem saber a importância de manterem aí o LinkedIn sempre atualizado, com foco em possíveis contratações. Pois é, não adianta nada criar um perfil no LinkedIn também e deixar lá parado, né? Muito bem, não adianta. LinkedIn é uma vitrine profissional. Então, você como um candidato, você quer chegar na entrevista de emprego e não conseguir se mostrar para um recrutador? Não conseguir falar sobre você? Ou falar o mínimo? É como se fosse o seu LinkedIn. O seu LinkedIn é como se você estivesse em uma entrevista, é a sua vitrine. Então, você precisa ter todas as informações e principalmente as informações atualizadas. E aí começou o LinkedIn, desde o início da pandemia, ele liberou várias funcionalidades, várias soluções para que as pessoas pudessem investir mais nessa vitrine, inclusive certificados e os cursos. Então, hoje no LinkedIn, nós estamos acompanhando, se for me colocar no lugar do recrutadora, o quanto que as pessoas estão utilizando, tendo um perfil estratégico, um perfil assertivo e utilizando as publicações para mostrar os cursos, para mostrar o certificado, o que as pessoas vêm aprendendo, para mostrar hobby. Então, sim, o LinkedIn ele é muito importante para esse processo. Esses cursos de curta duração, que boa parte das pessoas faz nesse momento de pandemia, também é válido colocar isso no LinkedIn? As pessoas devem colocar essa atualização desses cursos lá, Jennifer? Sim, é válido. Vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Assim que a pessoa ela faz um curso, ela pode colocar lá no LinkedIn, tem uma parte que chama Conquistas. Nesse bloco tem um local específico onde você coloca os cursos. E lá você vai descrever qual foi o curso que você realizou, com a data, o nome do curso e a instituição. Mas aí a pessoa pode fazer mais. Ela pode usar aquele curso e criar uma publicação. Ela pode publicar
ali como foto o certificado ou um momento de aula, igual nós estamos aqui, Siri. Ela pode tirar um print do professor, de algo que ela está apresentando, que ela aprendeu, e criar um conteúdo. E aí vai além de só adicionar no seu LinkedIn, que é a grande diferença do currículo. No currículo você só adiciona o curso. No LinkedIn você tem a oportunidade de falar sobre o que você aprendeu. Então, além de adicionar no seu perfil, faça uma publicação, escreva o que você aprendeu com aquele curso, como que você vai se diferenciar, como que será a sua atuação com aquele curso no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Para quem não tem tanta familiaridade, vale a pena, então, pelo que você está falando aí, ocupar um pouco desse tempo agora, nesse período de pandemia, para aprender um pouco mais sobre o LinkedIn, né? Porque é uma ferramenta muito boa à disposição de todos nós aí para divulgarmos, né, um pouco aí do que nós temos a oferecer para o mercado nesse momento, né? Exatamente. O LinkedIn é uma excelente ferramenta, é uma rede social, mas poucas pessoas sabem utilizar. Infelizmente, sabe, Síria, muitas iniciam uma conta, mas elas param no momento em que precisa criar um perfil, adicionar. E isso já é o histórico dos candidatos. Isso acontece em site de vagas, acontece até mesmo quando vai precisar preencher o currículo. Mas no LinkedIn, eu vou reforçar, é uma vitrine profissional e eu preciso saber desse candidato, o que ele tem para oferecer. Então, sim, é um excelente momento para aprender sobre LinkedIn, aprender como preencher o seu perfil, o que precisa ter. Que, inclusive, essa semana eu estou criando um conteúdo específico de como preencher um perfil do LinkedIn, de como ter a conta Premium, que é uma outra funcionalidade, para reforçar esse momento de aprendizado. Hoje você está aprendendo sobre LinkedIn e nos próximos meses você vai investir no seu desenvolvimento profissional, porque além de mostrar o seu conhecimento, no LinkedIn você também aprende com os outros profissionais. É uma rede social muito importante, de interações, né? Agora, olha só, Jennifer, a dúvida que Sim. chegou pra gente aqui é da Luana Clara, de Contagem. Um abraço, Luana. Ela falou assim, olha, vocês estão falando sobre LinkedIn, mas eu queria saber como colocar as informações de cursos rápidos e também seminários no meu currículo sem que ele fique extenso. Eu acredito que essa é a dúvida também de muita gente, viu? Sim, com certeza. Boa pergunta, muito obrigada. Então vamos lá para o currículo. Como que você coloca essas informações no currículo? Primeiro vamos para o seminário. O quanto que essa informação do seminário é importante para você? Qual que é a minha dica para os jovens? Se você já tem um currículo com mais informações que contém experiência, formação, estágios, cursos, se você preenche todos esses requisitos, não é necessário você adicionar seminários e palestras. A gente vai colocando o nível de prioridade, sabe, Cid? O nível de prioridade e o nível de importância. Sim. Agora, se você está iniciando a sua carreira profissional e você ainda não tem experiência, aí vale muito a pena você colocar o seu seminário. Jennifer, eu vou colocar todos os seminários? Não, você vai colocar os principais seminários conectados com aquela área que você quer atuar. E aí você vai criar um novo título no seu currículo com atividades complementares. E aí você vai adicionar se é seminário ou se é palestra. Agora, os cursos, vale sim a pena você colocar, mesmo se você já tiver experiência, é importante. Você vai adicionar um título, geralmente ele fica logo após as suas experiências profissionais, você vai adicionar cursos complementares. Depois desse título, você vai colocar o nome do curso, qual que é a instituição, e o ano e o mês que você fez. Não precisa colocar se ele é online ou se ele é presencial, nem o tempo do curso. Mas o ano é bom para passar essa questão que está atualizada, essa impressão que está tudo atualizado para o empregador, né? Exato. O mês e o ano é importante por questão de atualização. Pode ser que você fez um curso ano passado e que algumas regras, leis mudaram. Então é importante com que o recrutador e a empresa tenham conhecimento de quando que você fez aquele curso. Tá certo. Então não esqueçam de colocar, hein, gente? O mês e o ano aí direitinho, né, na base aí do seu curso, quando você for informar o curso que você acabou de fazer. Jennifer, olha só, tem mais uma pergunta aqui da Laura Vieira. Ela não falou de onde que é, mas um abraço, viu, Laura? Obrigada por participar. Ela está dizendo que foi desligada do emprego neste período de pandemia e não sabe por onde recomeçar. Ela está dizendo aqui que todas as empresas do segmento dela, ela não informou qual é o segmento, mas ela informou que todas essas empresas estão desligando profissionais. E aí ela quer saber o que fazer nesse caso, por onde recomeçar, quem recorrer, hein, Jennifer? Sim, sim. Então, o primeiro ponto, a partir do momento que você é desligado e você volta para o mercado de trabalho,
tem algumas coisas que eu estou incentivando as pessoas a pensarem e a refletirem. Primeiro, é pesquisar sobre as empresas. É um excelente momento para que você possa entender o posicionamento, a atuação, como que é aquela empresa que você gostaria de trabalhar. Então, pesquise e estude sobre as empresas nesse momento. A partir desse momento, ela não disse qual que é o segmento dela, né? Mas ela descreveu que muitas dessas empresas estão desligando. O seu segmento tem uma outra forma de atuação? Tem um outro segmento parecido? Porque, por experiência própria de estudo de mercado, alguns segmentos estão fazendo desligamento em algumas empresas específicas, mas tem outras que já estão contratando pessoas para trabalhar no formato home office. Então, estude o seu mercado. A sua atuação hoje, o seu cargo, você só consegue nessa área, nesse estilo de empresa, nesse segmento? É possível em outro? Se é possível, comece a pesquisar quais são as empresas que estão fazendo esse processo de recrutamento e seleção, porque sim, tem empresas que estão contratando, tem pessoas que estão sendo contratadas. Mas aí a gente tem um ponto que é a diferença, porque o formato de contratação ele também mudou. Ele está atualizado, já está um formato online, por videoconferência. Então é o momento de refletir sobre as empresas, pesquisar sobre o seu mercado, sobre o seu segmento e tomar a decisão de quais são as empresas que você vai se candidatar. Bom, e começar essa busca, aperfeiçoar esse currículo, como a gente falou durante esse tempo todo aqui da nossa conversa, e começar essa busca o quanto antes, né, Jennifer? Porque eu vejo muitas pessoas também falando, porque ninguém está contratando. Esse período de pandemia, as empresas estão desligando, eu não vou ficar distribuindo currículo, eu não vou procurar emprego, porque esse não é o momento, eu vou esperar tudo isso passar. Mas se a pessoa ficar esperando demais também, ela vai chegar tarde, né? Exato. Esse esperar, ele é um erro. É diferente de ficar nesse esperar passar, do que você selecionar. O que não pode ser feito também, Cira, é sair encaminhando o seu currículo para todas as vagas. Isso vai gerar um gasto de energia, você vai gastar o seu tempo, você precisa encaminhar de uma forma mais assertiva, para aquela vaga que tem o seu perfil. Mas sim, eu posso afirmar para vocês, tem contratação. Você precisa entender, onde que essas empresas agora estão divulgando? Será que elas estão divulgando no meio tradicional, onde elas divulgavam antes? Às vezes a pessoa está divulgando pelo LinkedIn, às vezes ela está divulgando por sites, por grupos no WhatsApp. Então não fique com essa ideia que está desanimado, que eu não vou tentar agora. Não, pelo contrário. Tente, reformule o seu currículo, reformule o seu LinkedIn, use outras ferramentas que você não utilizava antes. Tá certo, gente. Não dá para ficar parado, dá para fazer muita coisa bacana nesse período. Olha só, Jennifer, a pergunta aqui da Amanda Goulart. Ela está dizendo que pretende abrir a empresa, uma loja. Ela pretende abrir a própria loja agora, ligado para o segmento de confecções, e ela vem do mercado de construção civil. E aí ela quer saber qual é o primeiro passo para ela fazer essa transição de carreira. O primeiro passo dessa transição de colaborador, né, que é um profissional que está ligado ao mercado de trabalho no formato CLT, para empreender, primeiro é uma transição dos seus objetivos. O quanto que empreender está conectado com o seu objetivo hoje, que também é uma carreira, e para você começar a empreender, você vai precisar fazer uma pesquisa de mercado. Por que é interessante essa pesquisa de mercado quando eu falo de transição de carreira? O que você tinha como profissional hoje, como que você tinha que vai agregar hoje para o seu negócio, para o seu empreendedorismo? Como que você vai se apresentar? Porque os dois têm uma conexão. O seu aprendizado, que seja o atendimento ao público, que seja o que você aprendeu, tem conexão com a sua forma de atuação. Então, você vai fazer essa pesquisa do seu desenvolvimento, da sua trajetória, e você também precisa fazer uma pesquisa de mercado. Tá, então tem que ligar uma coisa com a outra, fazer pesquisa de mercado e tem que entender também que tipo de negócio, né? Se vai ser um negócio online, se ela pretende abrir uma loja física, isso tudo também é importante, né, Jennifer? Sim, tudo entra nessa pesquisa. Então, é pesquisar o quanto que esse negócio ele está em alta agora. Qual que é o processo de desenvolvimento? Qual que é o plano de curto, médio e longo prazo? Como que está sendo a compra desse produto? Se é uma loja, as pessoas estão comprando online, como que você vai fazer? Qual que é o tempo para você abrir no formato presencial? Você como profissional, como que você precisa se capacitar? É aprender sobre administração, é aprender sobre finanças, é aprender sobre vendas, sobre gestão. Então, é conectar o profissional, que foi sua trajetória até então,
quais são as suas qualificações, o que você aprendeu, o que você precisa se desenvolver para se dedicar 100% a esse seu novo negócio. Agora, Jennifer, a gente vê muitas pessoas também usando cada vez mais as redes sociais. A gente falou bem aqui do LinkedIn, mas tem outras redes que as pessoas usam muito para postar fotos, vídeos, enfim. Sim. O comportamento do profissional nessas redes sociais também pode interferir em uma possível contratação ou não? Ou o comportamento das pessoas nessas redes sociais não tem nada a ver com uma possível contratação? Um tempo antes, a gente poderia dizer que não. Que não poderia ter essa interferência, porque a gente tem essa separação do profissional e do pessoal. Hoje, se a gente for pensar os dois lados, tanto a empresa, ela está unindo essa parte profissional e pessoal com as redes sociais, e isso também acaba vindo para o candidato, para o profissional. Então, eu sempre falo, tudo que você vai postar, tudo que você vai compartilhar, imagina se tivesse uma pessoa que trabalhasse com você, se fosse o seu chefe, se você tivesse um processo seletivo. Como que seria aquela avaliação? Não é que você não vai deixar de ser você, ser o pessoal. Mas a partir de hoje, com o mundo digital, com as redes sociais, as pessoas precisam começar a avaliar o que elas estão passando nas redes sociais. Uma vez que é compreendido que as empresas, os recrutadores, os colegas de trabalho estão ali na sua rede. E principalmente no LinkedIn, que as pessoas utilizam muito para publicar. É uma rede de publicação profissional. Então, eu sempre falo, pense, se você estivesse num processo seletivo e um recrutador visse essa publicação, iria te ajudar ou não? Aí a gente pode até pensar por um outro lado. Isso pode ser bom para você, pode ser benéfico para você. Se for uma publicação muito boa, isso vai ser muito bom, vai ser excelente se o recrutador visualizar. Tá certo, temos que ter cuidado também, né? Temos que pensar um pouco antes de fazer determinados posts aí nas nossas redes sociais, que de certa forma ficam todas interligadas, né? Diz muito sobre o que somos e o nosso dia a dia. Jennifer, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no programa. Adoramos as dicas e já está convidada a participar mais vezes conosco, viu? Será um prazer, Ciri. Muito obrigada a todos que participaram, que encaminharam perguntas. Vai ser um prazer voltar e compartilhar mais conteúdos com vocês. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Você aí de casa, você também pode participar conosco, pode e deve interagir conosco aqui no programa, né? Nosso Instagram tá lá à sua disposição, viu? @Manhã da Piedade. Siga a gente, divulgue aí para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os familiares, divulgue para todo mundo. Interaja conosco. Lá você também pode sugerir temas para a gente discutir aqui, para debatermos. Para você que tem muitas dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre o comportamento aí dos profissionais nesse período, essa entrevista que eu acabei de fazer com a Jennifer está disponível, vai estar disponível, não nesse momento, mas daqui a pouquinho, ainda hoje, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Manhã da Piedade. Aí você vai poder rever esta e outras entrevistas também que foram ao ar no decorrer aqui da nossa programação. Tá tudo lá para você, tá? youtube.com/Manhã da Piedade. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, porque eu volto já.